Passamos agora ao quadro Panorama Bíblico. O Panorama Bíblico está abordando o tema salvação. E aqui nós recebemos perguntas pelo WhatsApp, NQI. Essa sigla quer dizer não quis ou não quer se identificar. É um direito que assiste a todos os nossos ouvintes. Participe, se não quer dar o seu nome, você pode colocar lá NQI, não quero me identificar. E nós assim respeitamos. Então temos algumas perguntas que chegaram aqui pelo WhatsApp, Pastor Nível, e eu vou começar com uma aqui, que é bem comum aos nossos ouvintes, aqueles que até nas histórias infantis já ouviram falar sobre Moisés, sobre o Faraó, sobre o Egito e a escravidão que o povo de Deus ali viveu no Egito. E sobre aquelas 10 pragas que o Senhor ali lançou, até que Faraó então permitiu que o povo saísse da escravidão, saísse do Egito e fossem lá para a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Então a pergunta aqui é: a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, provando que Deus escolhe para salvar quem Ele quer? Pastor Nível, se trata disso, o texto, quando abrimos aqui em Êxodo, já a partir do capítulo 7, nós vamos ver que começam as pragas, né? Aqui a partir do verso 19, começa já a citar as pragas que são lançadas e um processo constante de Faraó, então, chama Moisés, conversa, demonstra um certo arrependimento, né? E Moisés, então, intercede ao Senhor e aquela praga cessa. Mas depois que a praga cessava, os textos aqui que nós lemos, temos aqui para ler, fala que o coração de Faraó se endurecia. Por exemplo, na primeira praga, no capítulo 7, a gente vai ver o verso 22, dizendo que, porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O interessante do texto é que está sempre dizendo que o Senhor havia avisado Moisés: olha, ele não vai ceder não, hein? Ele vai endurecer o coração, Faraó não vai deixar. Então havia um aviso da parte de Deus. Aqui está se falando de escolha para a salvação, pastor? Nós cremos que não, porque essa foi uma atitude deliberada de Faraó, de endurecer o coração. O Faraó, diante das ações sobrenaturais de Deus ali no Egito, e como ele viu que os seus magos também fizeram também essas obras sobrenaturais, aí ele, até aí no começo, ele dizia, bom, mas Deus fez isso, mas também os meus magos aqui fizeram isso. Então, era uma disputa que estava havendo ali. Aí ele endurece o coração. Isso de Deus falar que endureceu o coração de Faraó, estaria isentando o Faraó de qualquer responsabilidade. Mas, na verdade, o Faraó, que nas suas decisões, ele foi querendo, vamos dizer assim, tirar um braço de ferro com Deus, né? Vamos ver quem é mais forte. E Deus foi deixando, Deus deixa. O livre-arbítrio é dado para a pessoa, não só na conversão, mas depois de convertido, nós continuamos tendo esse livre-arbítrio, para acertar ou para errar. Então, nesse sentido aí, você vê que na continuidade desse processo, Deus fazendo milagres extraordinários, até chegar uma hora que os magos não conseguiram acompanhar. E ali, Faraó, eu penso, deveria já ter caído em si, não, realmente, esse é o Deus verdadeiro. Mas não, o coração dele ele mesmo foi se endurecendo até chegar ao final, como vemos que aconteceu, né?
Aqui no caso tem um outro texto que me fez lembrar, pastor, que é de Romanos capítulo 1. É um texto que também já foi citado aqui várias vezes. Por exemplo, a partir do verso 21 diz assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então aqui a gente percebe que, a exemplo do que aconteceu com Faraó, Deus também chegou a um limite. E um limite esse que nós não sabemos quando, como acontece, mas houve um limite ali, né? Faraó foi endurecendo, e a partir do texto que diz que Deus endureceu o coração de Faraó, foi mostrando que Deus o deixou a escolher livremente, o deixou livre para continuar com o seu coração duro. Não é isso, pastor? Perfeitamente. Há um limite da misericórdia de Deus que nós não sabemos dimensionar isso aí. Então, na verdade, nós temos que andar bem longe desse limite. Às vezes a pessoa, não, eu tenho fé, eu me conheço, eu sou mais e está já no limiar desse limite. Nós devemos andar na humildade diante do Senhor, longe do abismo do pecado, de pecar contra o Senhor, e não tentar a Deus. Como fala o escritor aos Hebreus, fala isso bem, de uma maneira bem clara. Aqueles que conheceram e depois saíram, é condenação. Então, é um cuidado. Então, Faraó endureceu o coração, foi endurecendo e ultrapassou o limite da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, aí foi condenado. E nós podemos dar o exemplo do filho pródigo, quando ele pede para sair de casa, o pai não agarrou ele ali, não, você não pode sair, você vai, você tem a liberdade. Só que ele passou tudo o que passou, cai em si, se arrepende e volta. Aí voltou. Estava aí fazendo alusão, o Pai, Deus, e os filhos somos nós. A misericórdia do Senhor. Ele não quer que ninguém se perca. Então Deus não ia endurecer o coração de Faraó, querendo que ele fosse um homem perdido, não. O próprio Faraó, no seu livre-arbítrio, ele foi indo, contando com a força dos seus magos, até que os próprios magos, como nós falamos, chegou uma hora que eles, olha, não dá mais para acompanhar, acabou, isso é o dedo de Deus. Eles mesmos reconheceram, mas Faraó não reconheceu. E tanto é que quando eles saem do Egito, muitos egípcios acompanharam o povo de Israel. Eles viram, esse é o Deus, não é esses centenas e milhares de deuses que a gente tem aqui no Egito. As pragas que caíram sobre o Egito, cada uma delas, a gente vai analisar individualmente, foram exatamente contra os deuses do povo do Egito. Cada uma delas ia abatendo e humilhando os deuses do povo do Egito, para o povo do Egito ver que há um só Deus, que é o Todo-Poderoso, é Ele que vai fazer esse milagre. Foi um milagre de tirar o povo do cativeiro do Egito. É impossível isso aí. Sem nenhuma arma, sem nenhuma luta, sai todo mundo e vai embora, e sem contar com o Mar Vermelho abrindo e 40 anos no deserto com um povo enorme, é algo maravilhoso, né, de ver. Então, enquanto Faraó endureceu o coração, outros abriram o coração para Deus mediante a sua manifestação do seu poder, né, da sua glória. Então outros abriram e seguiram o povo de Deus. Né? Que a Bíblia chama de jugo, né? O jugo são os povos dela, não era o povo de Deus, né? São outras pessoas. Outras nacionalidades. Outras nacionalidades, né? Muito bem, a próxima pergunta, pastor, aí já estamos aqui no Novo Testamento. Parece que há uma dúvida aqui, como ocorreu inicialmente com Martinho Lutero, que é o pai da Reforma Protestante. Aqui, o ouvinte aqui, NK, diz assim:
Paulo fala que a salvação é pela fé. E Tiago fala que sem as obras a fé é morta. Isto demonstra contradição na Bíblia. Eu vou ler os dois textos, pastor, para ficar bem específico aqui para os nossos ouvintes, né? Falar de Paulo e falar de Tiago, vamos entender agora onde estão esses dois textos aqui, porque Tiago só tem uma carta, Paulo tem 13. Então vamos identificar aqui onde é o texto, né? Então, o primeiro, Paulo falando que a salvação é pela fé, é Efésios 2, a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí vamos então para a carta de Tiago. Ele tem uma carta só, e aqui nós vamos ver no capítulo 2, ele falando então sobre a fé sem as obras, ela ser morta. Então vamos ver aqui na carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Pastor, há alguma contradição na Bíblia? Não há nenhuma contradição. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, palavra inerrante, e o que acontece é que Deus nunca vai estar errado, quem pode estar errado somos nós, até mesmo em algumas interpretações. Nesta parte, é interessante a gente verificar os textos que o irmão tem lido, o versículo 10 de Efésios capítulo 2, que é muito pouco mencionado, é sempre mencionado o versículo 8 e o 9, mas o 10, e o 10 é muito importante. Nós somos criados para as boas obras, as quais Deus antes preparou para nós. Isso na situação de perfeição do homem na criação, Deus nos criou para as boas obras. No pecado da nossa desobediência, quebrada a comunhão com o Senhor, essas boas obras ficaram para trás. Voltando, se reconciliando com o Senhor através de Jesus Cristo, essas boas obras, elas acompanham, elas devem acompanhar. Agora, nós fomos salvos não pelas boas obras, fomos salvos pela fé. E fazemos as boas obras não para ser salvo, que seria uma grande heresia. Fazemos as boas obras porque somos salvos. Então nos leva a fazer as boas obras. Parece que há uma contradição, mas não há. A gente vendo e interpretando corretamente esses versículos é dessa maneira. Nós somos salvos para fazer as boas obras. O questionamento de Tiago, então, está se baseando que agora que a pessoa é uma nova criatura em Cristo Jesus, ela deve agir conforme agora a sua profissão de fé. Está falando que essas obras serão naturais até para aqueles que agora estão servindo a Cristo. Tanto é que ele cita um exemplo aqui da pessoa com frio e com fome. E a pessoa disser, vai, pode ir, Deus te abençoe, né? Vai se aquentar, vai se fartar, mas com o quê? Se você não me deu nada. Vai ficar muito fraco, né? Muito fraco. Então o Tiago está dizendo, sim, você tem a sua fé, agora você também tem que ter suas obras, você também tem que estender a sua mão ao próximo, você tem que fazer o bem às pessoas que estão próximas a você. Uma demonstração de que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Perfeitamente. Dentro da sua possibilidade, às vezes uma boa obra não é tão somente você pôr a mão no bolso e dar dinheiro para a pessoa. É você pôr a mão no bolso, ajudá-la com alguma coisa, pagar uma refeição, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Se eu vou falar o Evangelho de Jesus Cristo, uma pessoa que está morrendo de fome na rua,
e não dar alguma coisa, um mínimo para ele, não orientar, não falar a palavra de Deus, aí fica muito, muito vago. Agora, é bom a gente observar que nesse trecho que o irmão tem lido aí, Tiago não fala que você tem que fazer as obras para ser salvo. Ele não fala isso. Ele está referindo à fé. Você diz que tem fé, você tem que mostrar as obras. Mas não que se você não fizer as obras, você não está salvo. Né? Então Ele está sendo bem específico aqui, né? Ele está falando que as obras são em decorrência da sua fé agora. Sua fé, né? E como está lá em Efésios 2:10, obras essas preparadas por Deus antes, de antemão, para que nós andássemos nelas. Então, perfeitamente. É uma conformidade com a nossa vida hoje em Cristo Jesus. Como o Senhor Jesus, ele criou a igreja, ele fundou a igreja, ele anunciou, e ela foi fundada, foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então Cristo deu o fundamento, que é ele mesmo, e no dia de Pentecostes a igreja foi iniciada ali no dia de Pentecostes, derramamento do Espírito. E aí hoje a pessoa pode dizer que serve a Deus em casa. É algo incoerente, porque se ela está servindo ao Senhor Jesus, ela deve obedecer ao Senhor Jesus. E se ele criou a igreja é o local para as pessoas se reunirem, para terem comunhão, comungarem sua fé, receberem a palavra de Deus e ali se fortalecerem. Então é incoerente a pessoa servir a Deus em casa. Né? Ela não está em conformidade, eu tenho a Cristo, eu sirvo a Cristo. Não, peraí, tem alguma coisa que está faltando aí. Perfeitamente, né? Exato. E se Cristo fundou a igreja, ele não fundou a igreja para a igreja estar vazia. Ele fundou a igreja para os cristãos se reunirem e a confraternização, o amor, e muitas vezes as dificuldades, os problemas, que nós somos passíveis de erro, porque erramos ainda. Então, onde a gente vai estar exercitando e exercendo os dons que recebemos é aqui na igreja, junto com os irmãos, essa grande oportunidade de crescer e caminhar. Somos a noiva do Cordeiro. Não pode estar uma parte da noiva longe do noivo. A ideia da igreja ser o corpo de Cristo, o corpo não se divide, né? Exatamente. O senhor veio hoje para o estúdio, não deixou a mão em casa, né? Claro, o corpo... Deixou o braço em casa, não, deixei o braço aqui, não vou precisar dele. Não existe isso, né, pastor? Tem que estar junto. Está tudo junto, é um corpo, né? Perfeito. Então... E esse corpo, ligados, aprendemos um com os outros, cada um com os dons que Deus deu. Não tem ninguém que tem menos utilidade que o outro. Não tem nenhum que é menos importância que o outro. E Paulo faz aquela analogia com o corpo humano, todos os órgãos têm grande importância. O menor que seja, ele tem grande importância. Se ele está ali, ele tem uma atividade. Então não tem isso que você é de menor valor, que você talvez não tenha alguma posição na igreja, não, você tem valor e deve estar fazendo parte desse corpo, junto com o corpo, para o corpo funcionar de acordo, né, e desenvolver, né, e crescer. Muito bem. Mais uma pergunta aqui também, pastor, no Novo Testamento, falamos então da igreja ter sido iniciada ali no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, com o derramamento do Espírito Santo, e a realidade que hoje vivemos, que chegamos a dizer que é o ministério do Espírito Santo, é a dispensação do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, antes de retornar ao céu, ele fez a promessa que enviaria um outro Consolador, um outro como ele, divino, para que estivesse aqui conosco, os seus discípulos, porque não ficaríamos órfãos, desamparados, mas teríamos aqui a pessoa do Espírito Santo, orientando, ensinando, guiando. Tanto é que a obra de convencimento só é feita pelo Espírito Santo. Ninguém pode, como diz 1 Coríntios 12, verso 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não tiver o Espírito Santo em sua vida, né? E a pergunta, então, vai falar sobre esse convívio com o Espírito Santo agora. Nós chegamos a dizer até que é um privilégio que nós temos, porque no Velho Testamento o Espírito
era de forma limitada, era de forma condicional, medida, isso, a melhor palavra é medida. E hoje não, hoje houve um derramamento. Né? Então hoje a igreja do Novo Testamento tem um privilégio que a igreja do Velho Testamento, conhecida como o Israel, o povo de Israel, não teve, podemos dizer, né? E aqui a pergunta está falando então sobre este convívio. Diz assim: depois que aceitamos a Cristo, continuamos pecando. É fato. Ninguém nega isso, continuamos pecando. Não voluntariamente. Vamos completando aqui a pergunta do NQI. Não voluntariamente, mas continuamos pecando pela nossa condição de aqui vivermos. Como o Espírito Santo habita em nós, então? Porque aqui até tem um texto que eu separei, pastor, 1 Coríntios, capítulo 3, aqui palavras do apóstolo Paulo falando sobre o Espírito Santo em nós. Ele chega a dizer que nós somos o templo. Ele diz assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então veja bem, duas afirmações aqui que Paulo está fazendo no texto, que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós somos santos, pastor. Então a pergunta do consulente aqui é: como então que o Espírito Santo habita em nós, sendo que ainda somos pecadores? O Espírito Santo habita em nós, e a afirmação dessa nossa fala é a própria palavra de Deus que está confirmando. Ele habita em nós, ponto pacífico. E nós somos santos, esse santo significa separado das coisas do mundo. Quando nos convertemos ao Senhor, nós deixamos as coisas do mundo. Mas não somos perfeitos ainda. Ainda pecamos, não voluntariamente, como o irmão tem lido aí. Não pecamos como pecávamos. Hoje nós temos consciência de quem habita em nós, que é o Espírito Santo que habita, porque a Bíblia afirma assim. Então não posso contradizer a Bíblia, mas como é que o Espírito Santo pode habitar em mim se eu ainda sou pecador? Aí Deus é que vai ajustar isso aí no Espírito Santo na nosso processo de santificação. Por isso que a Bíblia diz, Paulo fala na carta, se não me engano, em Tessalonicenses, não entristeçais o Espírito Santo. E mais adiante ele vai falando, a gente pode entristecer com o pecado, mas quando a gente peca, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, nós confessamos e deixamos e alcançamos misericórdia. E se pecamos, entristecemos o Espírito Santo e não confessamos esse pecado, ele tem também um limite de paciência, de misericórdia. Paulo, logo à frente, ele vai falar, e não extingais o Espírito. Você vê que é um processo. Entristeceu, extinguir é ele sair, ele vai embora. Isso não é, o irmão está ouvindo, não precisa ficar assustado que cometeu algum pecado e o Espírito Santo já está saindo, não. É um processo, não sei, a gente não sabe delimitar um tempo, 1 mês, 2, 3, 1 ano, não sei. Mas se é que o Paulo fala, se não me engano, na carta aos Romanos, se é que o Espírito de Deus habita em você, você vai ser incomodado por ele, não acusado, porque a quem acusa é o diabo, mas ele vai te constranger, te convencer para você confessar, entender isso, deixar e voltar a ter esta alegria do Espírito, a alegria do Espírito Santo. E essa pergunta é muito saudável, se a pessoa tem essa preocupação de ter ainda o Espírito em sua vida ou não, se ela está zelando pela sua vida, está preocupada se está fazendo algo que está entristecendo o Espírito Santo, já é uma demonstração que o Espírito Santo continua em sua vida. Perfeitamente. Porque, como o senhor tem dito, entristecer, depois extinguir. Então é um processo terrível que pode ocorrer na vida do homem, da mulher, se ela não se arrepende,
se ela não ouve o Espírito, se ela não reconhece o seu pecado, ela vai então agravando a sua própria situação. E não é o caso daquele que hoje está preocupado, fiz algo, falei algo, pensei algo que entristeceu o Espírito, a pessoa já está preocupada, logo percebe-se que o Espírito Santo continua em sua vida e que ela está sensível à sua voz. Perfeitamente, dando um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta. Se não tiver o sinal de alerta, aí é preocupante. Pastor, aí não tem nenhum tipo de cumplicidade, né, pastor? Por parte do Espírito Santo com o homem, porque nós somos o templo, mas ainda, como o senhor bem disse, continuamos sendo pecadores, a nossa condição ainda aqui, né, o nosso processo ainda aqui. Continuamos sendo pecadores, não mais voluntários, né, mas pela condição que ainda temos, que vivemos nessa carne, nessa natureza adâmica. Muito bem, mas isso não quer dizer que há um tipo de cumplicidade do Espírito com os nossos pecados, né, pastor? De forma alguma. O Espírito é santo. É santo, não tem nenhuma. Deus trata dos pecados com um rigor tão grande que a gente olha para a cruz do Calvário e vê o que ocorreu com Jesus ali. O que foi necessário, Deus não compactua com o pecado. Então nós fomos chamados para ser santos. Santo é separado do pecado. E quem nos ajuda nesse processo é o próprio Espírito Santo. Aí de nós, se ele não tivesse em nós para nos dar esse alerta, nós estaríamos perdidos. Mas nós não estamos só, como Jesus falou, não vos deixarei só, mandarei um outro Consolador que é da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele nos ajuda nesse processo. Graças a Deus. Né? Graças a Deus.